Oitavo ano. Nós vamos agora começar a nossa correção das atividades 6. O primeiro exercício é o número 7, na página 110. O exercício 7, ele pede para você fatorar e simplificar, se possível, as nossas frações algébricas. Na letra A, nós temos 13x ao quadrado, y elevado a 3, mais 26, x elevado a 3, y ao quadrado, dividido por x elevado a 3, y elevado a 3. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o que está em evidência, aquilo que eu sei que repete nos dois. O 13 e o 23, você pode dividir ambos por 13. Então, você vai escrever o 13 em evidência. A letra X e Y aparece também em ambos os termos. Bom, eu vou pegar aquele que tem o menor expoente. Então, no primeiro, eu tenho x elevado a 2 e no segundo, x elevado a 3. Então, vou colocar em evidência x elevado a 2. O mesmo com y. Elevado a 3 elevado a 2, vou pegar o que tiver menor expoente. Então, eu coloquei em evidência o 13, o x elevado a 2 e o y elevado a 2. O que sobrou vai ficar dentro do parênteses. No primeiro termo, o 13 já está em evidência, o x elevado a 2 já está em evidência e o y elevado a 2 também. Então, só falta um y. Então, é ele que eu vou repetir. Depois, nós temos o mais. No segundo termo, eu vou dividir 26 por 13 e vai faltar ainda 2. O x elevado a 3, bom, x elevado a 2 já está em evidência, então só falta 1. E o y elevado a 2 também já está em evidência. Então, nós separamos de forma a ter uma multiplicação. No denominador, o que eu vou fazer é organizar, porque eu posso analisar que já está na forma de multiplicação. Mas como nós temos um x elevado a 2 e um y elevado a 2, então eu vou separar e vou ficar com x elevado a 2 vezes y elevado a 2, e o que vai sobrar? xy, porque se você somar os expoentes, a ausência dele indica 1. Então, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. O que eu tenho igual no numerador e no denominador? O x elevado a 2, o y elevado a 2. Eu cancelo o que é igual, e no numerador vai sobrar o 13 vezes y mais 2x, e no denominador, x, y. Como eu não posso simplificar mais, eu paro por aqui. Na letra B, eu tenho 4y elevado a 2 menos 12y mais 9. E no denominador, eu tenho 2 vezes 2y menos 3. O denominador, ele já está fatorado. Portanto, o que nós vamos fazer é analisar o numerador. O que eu tenho em comum em todos os termos? Nada. Você vai ver que não tem um valor ou uma letra que é comum aos três termos. Mas nós podemos escrevê-la como um trinônimo perfeito. Por quê? O primeiro termo, o 4y elevado a 2, você pode escrever como 2y elevado a 2. E o nosso terceiro termo, o 9, você pode escrever como 3 elevado a 2. E o nosso segundo termo, o menos 12y, você pode escrever como menos 2y vezes 3. Observe que 2y é o primeiro termo e 3 é o terceiro termo. Então, nós podemos escrever na forma 2y menos 3 elevado a 2. E vamos repetir o denominador. O que é igual? O 2y menos 3. Mas lá no numerador, ele está elevado a 2. Elevado a 2 não quer dizer que eu estou multiplicando a base duas vezes? Então, nós temos 2y menos 3 vezes 2y menos 3. Repete o denominador, cancela um parênteses no numerador e no denominador, o numerador ainda vai ficar sobrando 2y menos 3 e o denominador ainda vai sobrar 2. Próxima atividade, número 15.
Simplifica as seguintes frações algébricas, dando as condições de existência quando necessário. Bom, primeiro passo, nós precisamos fazer o quê? Precisamos simplificar. Então, você vai analisar o que você pode melhorar. Na primeira, eu tenho zx ao quadrado mais y ao quadrado z mais 2xyz. O que tem em todos os três termos? Z. Então, se eu colocar o z em evidência, cada um dos termos eu vou desconsiderar o z, o que vai sobrar? No primeiro, x ao quadrado, no segundo, y ao quadrado, no terceiro, 2xy, vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. O denominador, você tem x elevado a 3 mais y elevado a 3 mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado. Você tem, então, um cubo perfeito, ou seja, você tem x mais y elevado a 3. Qualquer dúvida, gente, sobre trinômio perfeito, fatoração, é só vocês olharem no capítulo anterior a frações algébricas que vocês vão ver que nós já estudamos esse conteúdo. Bom, o numerador, eu vou repetir o z. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy nada mais é do que um trinômio perfeito. E um trinômio perfeito, ele pode ser escrito como sendo x mais y elevado a 2, vezes x ao quadrado menos y ao quadrado é nada mais do que a soma pela diferença. O quadrado da soma pela diferença. Então, fica x mais y vezes x menos y. É o mesmo que x ao quadrado menos y ao quadrado. O denominador, x mais y elevado a 3. Bom, o que eu vou fazer? Vou cancelar o que é igual. O z não tem outro no denominador. Já o x mais y tem. Tem um x mais y com expoente 2 e tem um x mais y sem expoente. Quando não tem expoente, é 1. Então, se eu tenho 1 aqui e 2 aqui, eu tenho 3 no total. O denominador, eu tenho também 3, o expoente. Então, eu posso cancelar todos eles. Cancelando, vai sobrar no numerador apenas z vezes x menos y. Observe que o exercício ele pede para você calcular a condição de existência. Condição de existência é apenas quando for fração. Como aqui nós não temos uma fração, não tem necessidade disso. Letra B. X ao quadrado menos x menos 6. Dividido por x ao quadrado menos 7x mais 12. Bom, o 6 eu posso escrever como sendo 3 vezes 2. Então, eu posso escrever como sendo x menos 3 vezes x mais 2. Observe que essa forma multiplicativa que nós escrevemos, se você multiplicar x vezes x, 3 vezes x vezes 2, 3 negativo vezes x e 3 vezes 2, volta a nossa expressão original. O denominador, eu vou analisar o 12. Eu também posso escrever ele como sendo 4 vezes 3. Então, nós podemos escrevê-lo como sendo x menos 3, menos 4 vezes x menos 3. Observe que o x ele aparece nesse formato porque ele está com o expoente 2. Bom, agora eu vou analisar o que é igual no numerador e no denominador. É o x menos 3. Cancelando os dois, no numerador sobra x mais 2 e no denominador x menos 4. Aqui agora sobrou uma fração como resposta. Então, você precisa escrever a condição de existência. A condição de existência vai ser em relação ao denominador. O x menos 4 tem que ser diferente de zero. O x não pode ser um número que, ao subtrair de 4, o resultado seja zero. Então, o x tem que ser diferente de 4, porque 4 menos 4 é zero. Essa é a condição de existência que nós estávamos procurando. Você vai analisar que tem 1 dividido por x mais 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1. Bom, eu tenho que analisar aqui que eu tenho 3 frações. Então, primeiro eu vou separar elas. A primeira é 1. A segunda é x mais 1 sobre 1. Observe que eu acrescentei esse denominador 1 para você ter uma ideia melhor da fração. E por último, nós temos a fração x mais 2 igual sobre x ao quadrado menos 1.
eu vou repetir esse primeiro valor, o 1, e agora eu vou analisar essas duas frações que eu tenho. Eu vou repetir x mais 1 sobre 1 e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Eu vou repetir novamente o 1 e eu vou multiplicar x mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Para não complicar, eu apenas escrevi na forma de multiplicação. Já no denominador, eu tinha que multiplicar 1 por x mais 2. Quando você multiplica qualquer valor por 1, continua sendo valor, então continua sendo x mais 2. Observe que esse 1 que aparece de laranjado, ele não tem denominador. Então, eu vou escrever um denominador para ele. Ele ficou com 1 sobre 1. E eu repeti a nossa segunda fração. Eu vou fazer o mesmo processo anterior. Eu vou repetir a primeira fração, 1 sobre 1, e nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o x mais 2 passa a ser numerador, e o x mais 1 vezes o x ao quadrado menos 1 passa a ser o denominador. Agora, eu posso multiplicar. 1 vezes x mais 2 é x mais 2. Observe que você não pode fazer multiplicação porque você está multiplicando por 1. E 1 vezes x mais 1 vezes x ao quadrado menos 1, eu mantenho. Lembra que quando você multiplica não faz diferença. Aqui agora nós temos a condição de existência. A condição de existência é porque lá na fração o x não pode assumir um número que o torne zero, torne o denominador zero. Então, o x não pode ser menos 1, porque 1 menos 1 seria zero. E ele também não pode ser um positivo, porque na segunda, x ao quadrado menos 1, se ele for 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é zero. Então, a condição de existência é que o x seja diferente de menos 1 e o x seja diferente de 1. Próximo exercício, número 16. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmativas. A. X ao quadrado mais 6y dividido por 3a é uma fração algébrica? Sim, verdadeiro. Para ser uma fração algébrica, basta que seja uma fração e que o denominador tenha uma letra. Letra B. A mais B menos 1, A mais B menos 1, mais 1 é uma fração algébrica, pois quando o denominador é igual ao numerador, o resultado é 1. Aliás, não é. Falso, porque o denominador é uma expressão algébrica, então isso já torna ela uma fração algébrica. Letra C. 3 sobre 2. 3 dividido por 2 sobre 4y é uma fração algébrica? Bom, você tem o 3 e ele está sendo dividido pela fração 2 sobre 4y. Você vai repetir o 3 e vai multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. O 4y passa a ser numerador e o 2 passa a ser denominador. 3 vezes 4y, 12y, dividido por 2. É falso porque no denominador ficou apenas o número 2. Precisava ter uma letra. Letra D. 3, 4y sobre 2 é uma fração algébrica? Verdadeiro. Pelo mesmo motivo, se você inverter as frações, você vai ver que o 4y vai ficar no denominador, e se a letra está no denominador, fração algébrica. Letra E. 5x 0y é uma fração algébrica? Não. Apesar de ter a letra y, ela está sendo multiplicada por zero. E quando você multiplica um valor por zero, é zero. Lembra que o denominador de uma fração não pode ser zero? Então, não tem nem como você estabelecer uma condição de existência. Então, a letra E é falsa. Próxima atividade, número 17. Estabeleça a condição de existência em cada uma das frações algébricas.
Se você está falando de fração algébrica, estabelecer a condição de existência é indicar qual número o valor o x que está no denominador ou a letra que está no denominador não pode assumir. Ela pode assumir qualquer número, mas um determinado número ela não pode. Na letra A, nós temos 7 dividido por 2x menos 4. 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. E você resolve como uma equação. O 4 no primeiro membro ele está somando, ele está subtraindo, passa para o segundo membro positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x tem que ser diferente de 4 dividido por 2, que é 2. Então, x tem que ser diferente de 2. Condição de existência, x tem que ser diferente de 2. X pode ser qualquer número. O que o x não pode ser? Não pode ser diferente, não pode ser 2. Porque se você substituir o x por 2, 2 vezes 2 é 4, e 4 menos 4 é 0. C, letra B. A mais B, raiz quadrada de B, dividido por raiz quadrada de x menos 4. Aqui você tem dois problemas. O primeiro é que você tem raiz quadrada lá no numerador. O B, ele pode até ser um número zero, mas como ele está dentro de uma raiz, ele não pode ser um número negativo. Quando você tem uma raiz quadrada, você não pode ter dentro dela um número negativo. Então, o B, a raiz quadrada de B, tem que ser maior ou igual a zero. Essa é uma condição de existência para que o B possa ser calculado. E o denominador? Aqui nós temos dois problemas. O primeiro é que ele está no denominador, então ele não pode ser zero. E o segundo é que ele não pode ser um número negativo, porque está dentro de uma raiz. Então, o x menos 4 tem que ser maior do que zero. Só serve como resposta números positivos. Logo, eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo. X tem que ser maior do que 4. Logo, a condição de existência aqui é duas. O b tem que ser maior ou igual a zero e o x tem que ser maior do que 4. Próximo exercício, número 12. A menos b sobre a elevado a 5 ao quadrado é igual a. Nós temos uma expressão, nós vamos resolvê-la. Bom, eu tenho uma base, a menos b sobre a elevado a 5 e um expoente 2. Então, eu vou resolver esse produto notável. Primeiro, eu vou elevar o a ao quadrado. Depois, eu vou multiplicar 2 vezes a vezes b, vai ficar menos 2ab. E, por último, eu vou elevar o b ao quadrado. Já no denominador, como nós só temos um termo, eu só preciso elevar o a, repetir o a, aliás, e multiplicar os expoentes, o 5 e o 2. 5 vezes 2 é 10. Então, resposta correta, letra D. Exercício 17. Fatora os termos da seguinte fração algébrica e simplifique. Eu tenho a fração algébrica a elevado a 3 menos 4a ao quadrado mais 4a, dividido por a elevado a 3 menos 8. Bom, o que tem no numerador em comum? O a. Então, eu escrevi o a em evidência. E agora eu vou analisar um termo de cada vez para ver o que sobrou. Tem o a elevado a 3, como já tem 1 em evidência, falta a elevado a 2. Menos 4a ao quadrado, já tem um a em evidência, então ainda falta menos 4a. Mais 4a, como o a já está em evidência, falta apenas o 4. Já o denominador, nós temos a diferença de cubos. A ao quadrado menos 8. Então, você pode escrever como a elevado a 3 menos 2 elevado a 3. No numerador, eu vou repetir novamente o a e vou analisar. A ao quadrado menos 4a mais 4 é um trinômio quadrado perfeito. Então, você vai analisar o primeiro termo, a ao quadrado,
E o segundo, o 4, você pode escrever como 2 ao quadrado. Então, vai ficar A menos 2 elevado ao quadrado. Como nós temos uma diferença de cubos no denominador, então a sua fórmula vai ficar A menos 2 vezes A ao quadrado mais 2A mais 4. Bom, eu vou repetir o A novamente e vou analisar. A menos 2 ao quadrado é o mesmo que A menos 2 vezes A menos 2. E o denominador eu vou repetir. O que tem em comum nos dois? No numerador e no denominador, o A menos 2. Cancelando um do numerador e um do denominador, o numerador vai ficar ainda com A vezes A menos 2 e o denominador A ao quadrado mais 2A mais 4. E eu não vou simplificar mais do que isso. Pessoal, nós concluímos então a correção dos nossos exercícios 6. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar a correção das nossas atividades 7.